Falando nisso, eleições 2022, para impulsionar candidaturas a deputado estadual e federal, os partidos políticos estão incentivando, isso mesmo, incentivando os vereadores a disputarem o pleito deste ano. Confira. As eleições 2022 só acontecem no mês de outubro, mas as articulações políticas visando o pleito já estão acontecendo. Por exemplo, em Cuiabá, dos 25 vereadores, pelo menos 13 devem disputar as eleições deste ano. Sobre isso, a gente conversa agora com um analista político. João, fale pra gente sobre isso. Por que esses vereadores, no meio do mandato, podem disputar? Como é que é a regra eleitoral nesse momento? No Brasil nós temos duas eleições, né? A chamada eleição menor, que elege vereadores e prefeitos, né? E a eleição maior, que a gente elege governador, deputado estadual, federal, senador e presidente da República. Uma eleição é desvinculada da outra. Então quem está no cargo, que foi eleito para os cargos menores, vereador, né? No caso do prefeito, não que executivo, na proporcional, ele tem um campo limpo, livre agora para uma candidatura a deputado estadual, deputado federal, o que ele quiser, suplente, senador, onde ele vai fazer campanha 2 anos antes da própria campanha dele. Ele precisa sair do cargo de vereador para disputar essa eleição de 2022 ou não? Pela regra oficial não precisa, mas dependendo vai ser vantagem pelo acordo que ele pode estabelecer de apoios. Como assim? Veja bem, se eu colocar um suplente que vai ocupar a minha cadeira, e esse suplente vai responder apenas pelos atos dele, vai colocar a base dele para trabalhar para mim, é melhor eu sair e ficar esse período fora e deixar o suplente 3 meses tranquilamente exercendo o cargo. Agora, esses vereadores estão saindo por conta própria ou eles é um acordo aí, uma articulação política? Não, aí que a gente precisa entender. O que ocorreu? Houve 2 mudanças fundamentais que vai funcionar nessa eleição que não funcionava na outra eleição. Uma delas é a questão do fundo partidário, que é o financiamento público de campanha. A outra questão é o final da coligação. O que vale para o telespectador entender? O que vale é o número de deputados federais que você pode eleger. Então os partidos políticos estão buscando aquelas pessoas que têm densidade eleitoral, lembrando que um vereador de 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000 votos, ele pode não ser eleito, mas ele puxa esse voto para a legenda. Aí a correria atrás de vereadores ou de pessoas que têm essa base eleitoral, porque ele não é uma ameaça para quem já tem poder, mas ele é extremamente importante para servir de tijolinhos para fazer a carreira daqueles que têm melhores condições de ser eleito. Ou seja, para impulsionar candidaturas. Vai impulsionar, usando uma linguagem tecnológica, né? É uma forma de impulsionar o número de votos dentro da legenda. Fazendo isso, ele joga para cima quem estiver na ponta. Eu fiz uma conta rápida, né? Ela não é precisa porque é futurista, quem manda no voto é o eleitor, mas tomarmos como base a eleição passada. Para essa eleição, todos os deputados que têm cadeira e tiveram menos de 36.000 votos, e a pandemia não deixou eles ampliar, corre sério risco de não voltar à Assembleia Legislativa no próximo pleito. Por quê? Porque a base eleitoral deles é formada por vereadores que foram eleitos nessa candidatura, que possivelmente serão candidatos a deputado estadual ou deputado federal. Então, aqueles que não têm base entre políticos, base fora da política, estão mais tranquilos? Isso, quem tem base em associações, cooperativas, sindicatos, representações populares sem cargo, esses estão garantidos o retorno dele na Assembleia Legislativa. Agora, uma outra situação. Vamos imaginar o vereador que disputa essa eleição 2022, seja para deputado estadual, federal, senador, suplente, governador, vice, presidente da República e até vice-presidente da República. E ele perde essa eleição de outubro. O que acontece com esse vereador? Absolutamente nada. Terminada a eleição, ele não precisa nem ter saído da cadeira dele, a não ser que ele fosse para o executivo. Se ele vai para um proporcional, ele não precisa sair da cadeira dele. Ele volta para a cadeira dele, vai terminar o mandato e o nome dele se tornou mais conhecido do que quando ele disputou com todos os outros vereadores a cadeira lá atrás. Mas por que a regra é diferente? Por exemplo, quem hoje é secretário de Estado do governo de Mato Grosso e vai disputar a eleição, por exemplo, a deputado estadual, vai ter que sair do cargo agora nesse primeiro trimestre aí. Por que quem é vereador fica no cargo, pode disputar a eleição inclusive no cargo? Porque na legislação brasileira nós temos 2 eleições. E quando elas não são conflitantes, as relações de cargos, ela não precisa desse exercício de afastamento. Um secretário de Estado
que vai disputar um cargo do Estado, ele pode utilizar o Estado como máquina para fazer voto para ele, teria uma desigualdade. Não tem como um vereador interferir nas decisões de Estado, a não ser por camaradagem. Mas se um prefeito for disputar a eleição de governador ou de presidente da República, tem que renunciar ao mandato. Isso, porque nós temos as eleições proporcionais, né? Que aí é o caso do vereador estadual e federal, e temos as majoritárias. As majoritárias não podem ser conflitantes.